Olá, boa tarde. Como nós somos apresentados, eu sou o Rômulo e este é o Flávio. Nós somos orientandos da Suzy Lagasse, lá no programa de pós-graduação em Linguística da Unicamp. Nós viemos aqui apresentar um dos trabalhos que a gente vem fazendo juntos, né, numa parceria, tentando encontrar pontos de convergência entre os objetos de pesquisa nossos, né, que são os objetos paradoxais e as suas desigualdades, e, no meu caso, o uso do nariz vermelho de palhaço em manifestações de rua. Nós somos integrantes do grupo de pesquisa O Discurso nas Fronteiras do Social, as diferentes materialidades significantes, e agora tecnologias de linguagem também. A liderança do grupo atualmente é da Suzy Lagasse, a fundadora dele em 2004, e ela compartilha essa liderança com o Guilherme Adorno, e a gente tem produzido materiais produzindo análise sobre materiais e materialidades significantes que tematizam o social em conflito, a partir de várias bases que são materiais também. Agora, entrando no nosso trabalho, especificamente, a gente percebeu, né, durante as nossas pesquisas, que... Eu queria que você só passasse para o próximo slide, por favor. Como? Ah, sim. Sim. Imagine. Então, como se deu o nosso encontro com esses materiais, né? A gente selecionou 4 imagens aqui, o recorte nosso é de 4 imagens, o trabalho como um todo tem 6 imagens, e nesse recorte a gente decidiu compreender como essas máscaras, tanto a máscara do Guy Fawkes, ou a máscara do Anônimo, ou o V de Vingança, circulou em alguns veículos de mídia, e a gente trata como mídia hegemônica, porque são o UOL Esporte, o UOL Educação, a Folha de São Paulo, qual que é o outro, depois eu vou lembrar o outro que tem aqui, e como é que elas funcionam com as dissimetrias e desigualdades entre elas, o funcionamento dessas duas máscaras, tanto a do palhaço, como sendo a menor máscara do mundo. Isso dito é uma formulação dentro do campo da palhaçaria, da prática artística da palhaçaria, porque seria aquela que mais revela do que esconde, segundo os artistas dessa prática, e a máscara do V de Vingança. Eu vou passar agora para o Flávio, para ele poder falar um pouco sobre a máscara. Boa tarde. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a máscara do V de Vingança, em seguida eu passo para ele falar sobre a máscara do nariz de palhaço. Por vezes, eu vou recorrer à leitura das análises que nós constituímos. Então, a máscara de V de Vingança, por vezes, circula mobilizando o imaginário de ter sido inspirada, fundada, a partir de um inglês denominado Guy Fawkes. Sobre esse inglês, um analista de discurso, Cardoso, em 2014, afirma: Guy Fawkes participou da conspiração da pólvora, conspiração que consistiu no planejamento do atentado que objetivava explodir o parlamento inglês. A explosão seria efetivada utilizando pólvora oriunda de fogos de artifício e o atentado se realizaria durante o discurso do rei James I, em 5 de novembro de 1605. Tal conspiração e atentado resultariam no assassinato do monarca, de membros de sua família e grande parte de seus associados. Bem, além dessa memória, a máscara de V de Vingança mobiliza o filme homônimo, V de Vingança, e também comparece em relação ao movimento Anônimos, que condensa uma série de atentados, de empreendimentos contra empresas públicas e privadas, sendo esses atentados virtuais. Então, o corpo que veste essa máscara, e nós já vamos passar para algumas imagens, o corpo que veste essa máscara não apenas tem a possibilidade de se tornar anônimo, mas atualiza sentidos que dialogam com a explosão da ordem existente, seja fisicamente, ao explodir o parlamento para depor o rei, seja virtualmente, ao invadir espaços virtuais que representam órgãos governamentais ou empresariais. Então, uma memória de insurgência atualizada pela máscara de V de Vingança, e isso comparece também nas imagens que vamos passar em junho de 2013. Bem, nessa primeira imagem, nós temos um manifestante vestindo a máscara de V de Vingança, coberto com a bandeira brasileira,
esses dois elementos estão em relação, produzindo sentidos nessa imagem, e é mobilizado um efeito de anonimato. Não é possível reconhecer esse manifestante. Atrás nós temos uma barreira de policiais. Aí fica colocada a impossibilidade da conciliação entre manifestantes e policiais. Nós temos a explosão de cores postas na imagem da máscara, o branco, o verde da bandeira, e em contraponto nós temos as cores obscuras da polícia, o choque, a palavra choque inscrita no escudo, a impossibilidade de uma conciliação. Essas imagens mal cabem juntas nessa imagem. A explosão de cores de uma e o lado sombrio de outra, no que diz respeito às cores. Eu passo para a segunda imagem para já estabelecer uma relação entre elas. Então, nessa segunda imagem, nós temos também a máscara de V de Vingança articulada, relacionada à bandeira nacional, porém com uma diferença. Aqui se mobiliza um efeito de anonimato para nós, interlocutores da imagem. Não conseguimos reconhecer esse manifestante. Entretanto, os outros manifestantes podem reconhecer. A máscara está virada para trás. A barreira que comparece na imagem já não é mais de policiais. Os policiais estão para fora da imagem. A barreira agora é de outros manifestantes. Um homem engravatado, alguém que provavelmente é um estudante, pessoas com cara pintada. Então, já temos uma diferença marcada, mas também algumas semelhanças. A máscara de V mobiliza sentidos que não nos colocam de forma tão brusca diante do assombro que marca a disparidade entre as cores e palavras sombrias da polícia e o branco e o verde explosivos de alguns manifestantes nessa segunda imagem. Os cacetetes e as armas de bala de borracha, nessa segunda figura, estão escondidos atrás dos recortes da imagem, dissimulando o efeito temeroso que produzem. Duas formulações visuais, a imagem 1 e 2, constituídas a partir de duas posições de sujeito diferentes, mobilizam sentidos diferentes, significando contraditoriamente na relação entre V e polícia, a disparidade entre insurgência e manutenção do mesmo, há semelhanças e há diferenças postas. Nas formulações visuais, nessas duas que nós vimos, a máscara de V de Vingança, ela está articulada à bandeira nacional brasileira. É pela remissão do intradiscurso ao interdiscurso que se torna possível trabalhar a contradição constitutiva das imagens. Por um lado, a máscara atualiza sentidos de insurgência que sugerem a explosão da ordem existente. A Lei número 6.528, de 11 de setembro de 2013, emerge como sintoma dos efeitos que a máscara de V produz ao Estado, especificamente no artigo 2º. Abro aspas, é especialmente proibido o uso de máscara ou qualquer outra forma de ocultar o rosto do cidadão com o propósito de impedir-lhe a identificação. Fecho citação. A possibilidade de circulação da máscara de Guy Fawkes foi proibida pelo Estado. Por outro lado, a bandeira nacional não produz sentidos incômodos ao aparelho de Estado, de modo que sua circulação não foi restringida em nenhum aspecto nos protestos. Então, há uma disparidade entre esses dois objetos na possibilidade de circulação. Há um embargo jurídico na possibilidade de circulação da máscara de V de Vingança, enquanto outros objetos, como essa bandeira nacional, pode circular. E mais à frente vamos dar uma atenção maior a isso. Perfeito. Por favor. Bem, como eu havia já iniciado na minha fala antes do Flávio, o nariz de palhaço circula uma formulação de que ele é a menor máscara do mundo, a que mais revela do que esconde. Essa é uma máscara que já vem comparecendo nas manifestações há muitos anos, né? Não é uma novidade de 2013, mas em 2013, naquele período de junho, a gente percebeu como ela circulava em concomitância com a máscara do Guy Fawkes, ou do V de Vingança, ou do Anonymous. Essa máscara, com regularidade, especialmente no arquivo que eu me debruço para a leitura dele, ela vem sendo significada em manifestações por aquele sujeito que se diz não querer ter sido feito de palhaço ou não querer ser passado para trás, ou aquele que faz uma denúncia de ter sido feito de tolo
tolo, de bobo, enfim. Essa é uma regularidade nas manifestações. Mas há outras possibilidades, já que o nariz vermelho de palhaço é um objeto também paradoxal, né, e tem a sua espessura histórica, e, portanto, ele significa de outros modos além desse. Eu trouxe duas imagens aqui que mostram um pouco desses deslocamentos, dessa abertura do simbólico do próprio nariz vermelho de palhaço. Portanto, vou proceder a leitura de uma parte da análise aqui. Nessa primeira imagem, a formulação visual aponta para uma abertura de significação do nariz vermelho, dada a articulação desse objeto com um gesto não habitual do sujeito quanto ao uso da máscara em seu corpo, nos protestos. O nariz de palhaço, neste caso, está deslocado de sua posição ordinária, como acontece na máscara de Guy Fawkes, né, em que a máscara vai para trás. Não chega a meio metro a distância entre o policial e a manifestante em primeiro plano na fotografia. Os olhos semiabertos do policial em direção à jovem, o olhar dela para um outro plano em desencontro, o braço da jovem ao alto, a máscara do palhaço empunhada, não mais presa ao nariz, cobrindo parte do rosto, a máscara em sua materialidade significante, naquela conjuntura histórica, naquela situação imediata dos protestos, produzindo efeitos de descontentamento. Edição. Oi? Talvez, né? Oi? Ei? Alô? Agora? Está falhando. Alô? 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 Pronto, agora está. Voltando. A máscara do palhaço é empunhada, não mais presa ao nariz, cobrindo parte do rosto. A máscara, em sua materialidade significante, naquela conjuntura histórica, naquela situação imediata dos protestos, produzindo efeitos de descontentamento. O gesto da jovem deslocá-lo do centro do seu rosto, o local de costume na manifestação, para o alto além de sua cabeça, na mediação de um outro seu gesto de enfrentamento ao policial, à polícia, ao Estado. Os efeitos de protesto da articulação entre o gesto do sujeito e o objeto sustentado acima de si. O nariz vermelho fazendo às vezes de um cartaz, uma bandeira que a manifestante ergue chamando seus iguais. Há uma tensão em jogo, marcando que os lugares do policial e da manifestante estão em confronto, cujo efeito é de uma relação inconciliável com as forças. Só um instante aqui que tive um problema com o texto. Agora eu passo para a segunda imagem, por favor. Aí a gente está vendo um sujeito que foi marcado pela investida da polícia contra os manifestantes naquele mesmo período, né? Então é um retorno com outro gesto deste palhaço, o sujeito na posição de palhaço pós-investida da polícia contra os manifestantes. Marcado por acontecimentos anteriores, dos primeiros dias daquele mês, quando a polícia investia contra os manifestantes, que diziam, entre outras coisas, "Ô fardado, você também é explorado", o sujeito em destaque na cena veste um nariz vermelho de palhaço para se interpor, colocando-se no espaço entre a instituição violenta e os demais manifestantes. O sujeito na posição de palhaço pede uma trégua ao sujeito no lugar de policial, representante do aparelho repressivo de Estado. Nessa outra discursividade, além dessa conciliação e da trégua, também tem uma ironia por essa trégua, né? É uma lembrança, uma memória do que houve nos dias anteriores. O sujeito na posição de palhaço, ajoelhado, estende o braço e oferece flores brancas à Polícia Militar de São Paulo. Em contraposição, a polícia, impondo seus escudos em marcha, aí é possível a gente ver na fotografia que os policiais estão marchando porque os joelhos estão dobrados, eles estão indo à frente. Essa polícia, impondo seus escudos em marcha, e o manifestante propõe uma irônica conciliação. O nariz vermelho, articulado ao gesto de oferta de flores, traz outros sentidos para a cena, porque o sujeito na posição de palhaço, para se significar conciliador em protesto de rua, dos palhaços que atuam em hospitais, então vem essa memória, essa lembrança, essa memória dos palhaços que atuam em hospital, e a memória do mímico também de rua, que trabalha a palhaçaria pelo viés da poesia, ele traz essa memória e se significa desse modo como esse conciliador, né, da singeleza, do gesto, mas também por meio dessa ironia, né? É esse já dito do palhaço dessas ações poéticas. E, neste último caso, essa singeleza que exige um ambiente de cuidado, pela e para a cura, no caso dos hospitais.
As flores vulneráveis, brancas, aí a gente pergunta, a cor da paz? Os escudos rijos, transparentes, estampados com a palavra que anuncia os efeitos e sentidos de repressão, vigilância, violência, polícia. Dado o avançar do tempo, a gente vai dar uma conclusão agora, vou pedir para o Flávio fazer isso. Quanto tempo? Bem, então, considerando o nosso trabalho, nós tentamos chegar... nós formulamos a compreensão de que a desigualdade, a noção de desigualdade, ela não toca somente ao objeto paradoxal, ao interior do objeto paradoxal. Há desigualdade nos sentidos que constituem o objeto paradoxal. O objeto pode significar diferentemente, dependendo da posição de onde é constituído, mas também há uma desigualdade na circulação dos diferentes objetos paradoxais. Então, V de vingança, máscara de V, significava diferentemente. No corpus que nós analisamos, ela produziu diferentes sentidos, assim como o nariz de palhaço. Mas, não só isso, há uma desigualdade na possibilidade de sua circulação. A máscara de V, ela sofreu um embargo jurídico. Ela, em determinado momento, não podia mais circular. A partir daí, o nariz de palhaço, como fica? Não sofreu o mesmo embargo. A bandeira nacional também não. É o último parágrafo que eu vou ler. Ao colocarmos em relação à máscara de V e a de palhaço, seria possível afirmar um funcionamento desigual entre ambas, operado pelas semelhanças e dessemelhanças que constituem a produção de sentido delas. As duas máscaras atualizam a memória da insurgência, articulando-se por vezes a uma cena de confronto inconciliável entre manifestante e polícia. Contudo, a forma como V mobiliza a insurgência, significando anonimato, sobretudo pelo modo como as imagens foram constituídas, pois por vezes a face do manifestante é anônima para o interlocutor da figura, mas não entre seus companheiros de protesto, e isso desencadeou sua proibição jurídica, contribuiu para desencadear a proibição jurídica. Algo de insuportável foi atualizado em V, e o Estado foi incapaz de lidar com isso, proibindo sua circulação. O nariz de palhaço, ao contrário, não foi proibido. Essa máscara não significa o anonimato da mesma forma que V. Assim como a equivocidade do nariz vermelho de palhaço, atualizando diferentes sentidos de palhaço, parece abrandar o imaginário de um insurgente explosivo, como Guy Fawkes, ao tentar detonar o parlamento inglês, ou grupo Anonymous ao invadir sistemas empresariais e governamentais. Essa memória de explosão do parlamento, de contrapor o regime posto, essa memória entra em jogo na proibição da máscara de V, criando uma dissimetria na circulação entre as duas máscaras. Enquanto uma é deslegitimada e perseguida pela lei, a outra detém o status de legítimo, assim como a bandeira nacional. De uma perspectiva jurídica, há uma desigualdade posta na possibilidade de circulação das máscaras. Cabe questionar os efeitos dessa dissimetria na história. A máscara de V será apagada em sua memória e potência? Nesse rearranjo